Agora nós vamos tentar trazer destaques da vida do John Dewey nessa linha do tempo, indo do nascimento ao seu falecimento, destaques da vida pessoal e da carreira, para a gente tentar entender um pouco do que foi essa figura histórica do John Dewey. Começando com seu nascimento em 1859, ele vai nascer na cidade de Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 20 de outubro. E ele vai ser proveniente de uma família de comerciantes e vai desenvolver desde aquele momento um interesse por questões sociais, filosóficas, talvez porque a gente sabe que na situação de famílias de comerciantes existe um grande fluxo de pessoas, de trocas, então a gente pode tentar conectar com isso. E aí agora a gente vai para a graduação em 1879, onde ele vai se formar em filosofia pela Universidade de Vermont. Durante a graduação, ele vai ser influenciado pelo idealismo filosófico, então ele vai começar a explorar questões sobre a natureza humana, sociedade, entre outras. Já em 1884, a gente vai ter o seu doutorado pela Universidade de Johns Hopkins, vai obter com uma tese sobre a psicologia de Kant. E também nessa década de 84, né, 1884, ele vai trabalhar como professor na Universidade de Michigan, onde ele vai começar a se interessar pela educação pública e muito inspirado pela sua esposa Alice Shipman. Já em 1894, a gente vai ter o John Dewey assumindo um cargo na Universidade de Chicago, em que ele vai fundar até um departamento de pedagogia. Nesse momento, o John Dewey tem muito interesse pela pedagogia como uma possibilidade de ser a aplicação prática do que ele é, ensina, do que ele trabalha na filosofia. Tanto que vai levar ele a criar a chamada Escola Experimental da Universidade de Chicago, onde ele vai aplicar suas ideias sobre a educação como reconstrução da experiência. E aí vocês percebam que ele vai até escrever para a esposa, né, para Alice, né? Olha, às vezes penso que deixarei de ensinar filosofia diretamente para ensiná-la por meio da pedagogia. Tanto que ele tem esse interesse na educação como uma possibilidade de ser a concretude das ideias da filosofia em si, né? E aí a gente vai para 1904, quando ocorre uma mudança, onde o John Dewey ele vai deixar a Universidade de Chicago, vai ter alguns conflitos administrativos, então ele vai se juntar à Universidade de Columbia, em Nova York, e nessa Universidade de Columbia ele vai desenvolver uma filosofia do pragmatismo e vai escrever as suas obras mais influentes. Que em questão de obras de John Dewey, vocês vão ter mais conhecimento sobre elas mais na frente, quando outros colegas vão trazer essa visão. Agora a gente vai para 1919, que o John Dewey vai fazer uma viagem à China. Ele vai ser recebido como um símbolo de modernidade e reforma educacional, para vocês terem uma ideia de quão influente ele vai acabar se tornando, de quão longe as ideias de John Dewey foram avançando, né? No questão de recortes geográficos, etc. Para isso, agora a gente vai passar para questão de 1920 a 1930, onde o John Dewey vai ter debate com educadores progressistas, porque ele vai até fazer uma crítica a práticas extremas do movimento progressista, já que ele vai ver que o romantismo pedagógico, que acontece bastante, ele considera, abre aspas, realmente estúpido, fecha aspas, por deixar as crianças sem orientação adequada, muito sem um direcionamento maior. Então, ele vai propor justamente um equilíbrio entre o interesse do aluno e o conhecimento disciplinar. Então, o John Dewey ele tem um caráter crítico nessa questão de saber justamente ouvir o outro e aí, com base nisso, com base no seu embasamento teórico, de prática, também ele vai saber ter esse olhar crítico. Muito que a gente espera de pessoas da área da filosofia, né? Do filósofo que não é passivo em relação a nada, que tem ter esse pensamento, esse olhar. Nisso a gente vai passar para 1952, quando o John Dewey vai falecer aos 92 anos. Então ele deixa um legado como um grande filósofo, um grande educador dessa primeira metade do século XX. Então todo o seu trabalho vai permanecer como referência para futuros debates, futuros autores e futuros teóricos. E com isso a gente encerra esse momento
dessa linha teórica sobre o John Dewey. Eu espero que vocês tenham absorvido alguns detalhes, algumas situações, e meu muito obrigado. Boa noite. Agora vamos dar continuidade ao trabalho, falando sobre as concepções sobre educação, ser humano, escola, professor, aluno e aula. A educação. A educação para o Dewey é vista como um processo contínuo de reconstrução da experiência, essencial para a vida social e individual. E ele afirma que a educação é vida e que deve ocorrer de maneira integrada à experiência vivida pelos indivíduos. Então, para o Dewey, a educação ela é mais do que uma simples transmissão de conhecimento, transmissão de informações, porque ele a define como um processo contínuo de reconstrução, de experiência. Então, ele acreditava que uma interação constante entre o indivíduo e o ambiente ele ia resultar em um crescimento, em uma transformação do ser humano. Então, segundo o Dewey, a educação ela deve partir de experiência dos alunos, porque nenhum aluno chega na sala de aula com uma lousa limpa, um papel em branco, ele traz uma bagagem, então a partir dessa bagagem ia ser conectada às vivências e os interesses dos alunos. Então a escola ele é um espaço social, é como se fosse uma extensão da sociedade. Então é nessa escola, nesse local, que os alunos devem ter oportunidades para desenvolver as suas habilidades e capacitar esses alunos para que eles atuem de forma efetiva na sociedade, em um ambiente democrático. Então, o aprendizado ele ocorre de maneira ativa e o aluno ele vai buscar conhecimento, buscar informações quando quando eles são colocados em situações problemáticas. Então, ao serem colocados em situações problemáticas, ao enfrentar esse tipo de situações, eles vão estimular o pensamento crítico e reflexivo. E, além disso, ele também acreditava que a educação era essencial para o progresso e reforma social, porque ele dizia que a educação ela tinha um papel de transformar a sociedade, né? De promover uma comunidade democrática, cooperativa. No entanto, ele criticava o fato de que muitas escolas eles serviam apenas para reproduzir a ordem social dominante, reproduzir as classes, as massas, ao invés de transformá-la. Então, o Dewey acreditava, ele defendia a reconstrução completa do sistema escolar, da educação, para torná-la a educação em um verdadeiro instrumento de reforma social, de democratização. Agora, a concepção de ser humano. O Dewey, ele acreditava, ele considera o ser humano como um ser ativo e reflexivo. Ambos são seres ativos que aprendem mediante o enfrentamento de situações problemáticas que surgem no curso das atividades que merecem seu interesse. Então, para o Dewey, o humano ele é um agente ativo e que ele está em constante interação com o mundo. Então, ele acreditava que o ser humano ele evolui por meio de experiências vividas e que são fundamentais para o seu aprendizado e desenvolvimento. E o indivíduo é, ao mesmo tempo, um produto e um produtor da sociedade. E ele destaca essa independência entre o crescimento pessoal e o progresso social. E uma coisa que o Jill observou assistindo os filhos, né? Vendo o crescimento dos filhos, foi que não havia diferença ali na dinâmica da experiência entre as crianças e os adultos, porque ambos aprendem enfrentando situações problemáticas que vão surgir ali em suas atividades de interesse, né? Então, para ele, o pensamento
ele é um instrumento ali essencial para resolver problemas da experiência. E o conhecimento é o resultado desse processo. Então, eu vou citar aqui 2 exemplos que vão mostrar que não há diferença ali no modo de buscar conhecimento, na dinâmica de experiência entre a criança e o adulto. Uma criança que tenta montar um quebra-cabeça, ele vai precisar observar as peças, identificar os padrões, e ele vai tentar ali diferentes combinações para encontrar, né, um encaixe perfeito para montar o quebra-cabeça. E o adulto, vamos citar aqui um exemplo. Ele vai consertar ali um aparelho eletrônico. Então, ele vai seguir a mesma dinâmica. Ele vai observar o problema, experimentar soluções e vai ajustar ali suas estratégias com base no resultado. Outro exemplo. Uma criança que aprende um novo jogo, né? Ele vai precisar entender as regras, praticar, superar desafios dentro do jogo. E o adulto que aprende a usar um novo software, ele vai enfrentar um processo equivalente, né? Ele vai compreender as funcionalidades, vai experimentar, vai ajustar seu uso com base nos erros e nos acertos. Então, isso mostra muito bem como não há diferença na dinâmica de aprendizagem, de conhecimento. E, contudo, o Dill, ele lamentava que a pedagogia tradicional ele tratasse as crianças como passivas, ignorando seu potencial ativo no processo de aprendizagem. Então, ele defende que as crianças elas fossem reconhecidas como participantes ativas em suas experiências valorizadas, e para que pudessem desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade.